Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, dentro dessa nossa estrutura de Madre Thaís, tentando manter aí essa quarentena. Enfim, precisamos ficar todos em casa. Então, estamos aqui em mais uma aula. E aí, eu preparei para vocês um debate a respeito daquilo que está acontecendo no mundo, né, a nossa cena atual, que envolve essa questão dos municípios, estados e o Covid. Bom, em virtude de tudo que está acontecendo, foram ajuizadas duas ações de controle de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade e uma DPF, foi o que eu pude pesquisar. E aí eu queria compartilhar com vocês e depois contar com a contribuição de vocês em relação a esse tema. Então, hoje, conflito de competência em relação aos temas transportes e divisas, a briga aí de Estado, município e União. Bom, vocês já viram, né, no controle de constitucionalidade, no modo concentrado, direto no STF, as quatro modalidades, né, ADI, ADC, ADPF e ADO. ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ADO, a ação de inconstitucionalidade por omissão. E aí nós temos a figura dos legitimados. Deixa eu subir aqui minha imagem aqui para não atrapalhar o slide. Pronto. Nós temos aqui a figura dos legitimados para propor o controle, ações de controle concentrado de constitucionalidade, primeiramente os universais e depois os especiais. E aí, dentre os universais, presidente, mesa da Câmara dos Deputados e do Senado, Procuradoria-Geral e Partido Político. Legitimados especiais, governador, mesa da Assembleia Legislativa, Confederação Sindical, entidade de classe. E aí, a ação de inconstitucionalidade foi proposta por um partido, que foi o PDT, já já a gente vê, e a ação de descumprimento de preceito fundamental foi proposto por uma Confederação Nacional de Transporte, que já já a gente verifica também. Bom, dentre essas estruturas, meu aparelhinho de slide está falhando, né? A tecnologia nem sempre nos ajuda. Eu preciso passar o slide, pronto, passou. É, a questão do efeito, né? A ação de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, elas possuem efeito vinculante. Aí só uma curiosidade aí, né? Erga omnes. Bom, a DPF, o que se busca é verificar, primeiro, o caráter subsidiário dela, porque ela surge quando nenhuma outra pode atuar. Geralmente, em temas vinculados aos princípios sensíveis, lá do 34.7, os princípios fundamentais da República, direitos e garantias fundamentais e cláusulas pétreas. Esse rolzinho aí, esse resumo, né? Princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais que eu acabei de comentar, princípios constitucionais sensíveis e cláusulas pétreas. E aí, vamos analisar alguns casos. Deixa eu subir de novo aqui a minha câmera. Deixa eu ver onde é que eu coloco agora. Enfim, acho que a câmera tem que ficar aqui mesmo. Bom, o estado da Bahia, através do governador, no dia 18 de março, declarou que fica suspenso por um período de 10 dias a partir da primeira hora do dia 20, a circulação e saída de veículos. E aí, o que ele inclui? Transporte coletivo intermunicipal, público e privado, transporte rodoviário, modalidade regular de fretamento alternativo, e aí os municípios: Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho e Vera Cruz e Taparica. Além disso, também ele diz que ônibus interestadual fica suspensa a atividade. E aí, só por conta disso, né, ou por conta disso, na verdade, né, surgiu então a arguição de descumprimento de preceito fundamental por parte da Confederação Nacional de Transporte. E aí, seguindo essa linha dos governos estaduais, meu passador de slide aqui, ó, chique pra caramba, falhando. Seguindo essa linha, eu tenho Ilhéus, o caso de Ilhéus. Só um instante, assim que
que ele se comunicar aqui com minha apresentação. Eu, pronto. Município de Ilhéus. Ilhéus diz que também fica suspenso a circulação de transporte coletivo, público e privado, fretamento complementar, ônibus de turismo no município. Aí eu vou até parar aqui, viu? Olha só o detalhe, ó, proveniente dos municípios de Itabuna e Itacaré. Quanto a Itabuna, eu acho um preconceito, né? Na verdade, teve um caso de coronavírus, e aí eu acredito que por conta disso, o decreto, né? Mas parece um certo preconceito. E aí, qualquer outro município que tenha registro de caso de Covid, para Ilhéus. E aí, nesse caso, ele proíbe também. Ele proíbe tudo, né? Os transportes, transporte coletivo, transporte intermunicipal, inclusive avisa as empresas concessionárias de serviço público desse setor para que pare a circulação. Então, ninguém entra em Ilhéus se vier de Itabuna, principalmente de Itacaré. E aí, essa questão do direito de ir e vir, essa questão do regular talvez o tema transporte. Então, a polêmica que o Conselho Nacional de Transporte criou foi em torno disso. Mas antes do tema do Conselho Nacional de Transporte, eu tenho o PDT enfrentando a medida provisória do presidente Bolsonaro. O que, que diz a medida provisória? Que enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, dentre outras, as seguintes medidas: restrição excepcional e temporária, conforme a recomendação técnica fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no que envolver rodovia, porto, aeroporto, locomoção interestadual e intermunicipal. O PDT alega, então, que o presidente, a partir dessa medida provisória, estaria interferindo na questão da possibilidade dos estados e municípios cuidarem desse tema, porque estado e município, no âmbito da sua circunscrição ou da sua estrutura geográfica, enfim, é que tinha que cuidar desse tema, segundo o PDT. E aí, a ação de inconstitucionalidade 6341 caiu para o Marco Aurélio, seu relator, e aí o que o Marco Aurélio coloca? Ele leva o assunto para o tema de saúde, e ele diz que é competência concorrente. O tema saúde é competência concorrente, administrar, enfim, competência concorrente. E aí ele diz que a medida provisória ela teve a observância dos requisitos de urgência e necessidade e é no campo de saúde, sem prejudicar o que compete Estado, Distrito Federal e município. E aí ele diz de novo, o que contém lá na medida não afasta a competência dos estados e municípios em termos de saúde. Ele diz o seguinte, tornando explícito no campo pedagógico, na dicção do Supremo, que é um assunto de competência concorrente. Então, a resposta de Marco Aurélio foi, que vai ser submetida para o plenário, o tema é de saúde. Então, a de saúde compete a todos e a medida provisória do presidente não vai interferir na realidade dos estados e municípios, na possibilidade deles também regularem o tema. E aí, de novo, o Marco Aurélio coloca, né, a partir da sua decisão, que a MP 926, de 20 de março, transfere para órgãos reguladores, tipo Anvisa, ANAC, ANTAC, o poder de restrição de locomoção, mas não, isso não afasta a competência dos estados e municípios. E, na verdade, no caso da Anvisa, é possível a Anvisa restringir conforme recomendação técnica fundamentada, né? Esse é um detalhe interessante. E aí aqui, gente, no material que eu estou disponibilizando, se você quiser ler o teor, é só clicar aqui, que isso é um link. Supremo Tribunal Federal. Depois eu tenho agora a estrutura nacional, a Confederação Nacional de Transporte. Foi ao STF, a partir da DPF 665, e diz que fechar divisas de estados e municípios a partir de decretos estaduais e municipais usurpa a competência da União, porque o tema é transporte.
Aí aqui, se você vir por aqui também, isso é um link, viu? Clicou aqui, vai para a notícia. E aí vamos lá, no que consta na petição, alguns argumentos. Aqui também está em azul, se eu clicar aqui, ó, percebe que aqui não aparece, mas aqui é um link que vai direto lá para o processo, quem tiver curiosidade. O que é colocado? É colocado o seguinte, a partir da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que Estado e município, ao criar decreto restringindo a circulação, restringindo os transportes, acaba por ferir o artigo 21, 11, letra E, que diz que serviço de transporte rodoviário interestadual é competência da União. Artigo 21. Compete à União, a competência no sentido material que a gente já comentou. Depois, a ADPF coloca também que, opa, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transporte, Trânsito e Transporte. Então, se compete à União legislar sobre trânsito e transporte, na visão da DPF, que é de uma estrutura que protege empresas mesmo de transporte, né, transportadoras, enfim, quem teria que legislar sobre esse assunto seria a União. Então, ataca decretos de Estado e de município. Eu já destaquei aqui o decreto de Ilhéus e destaquei também o decreto do Rui Costa. E aí, cabe a vocês, a partir de agora, fazer uma tarefa para a gente.